todo episódio que a gente vai gravar, meu parceiro. Eu fico assustado com as minhas entradas aumentando aqui. Rapaz, eu acho que eu tô nos meus últimos momentos, assim, de cabelo grande. Daqui uns dias eu vou ter que cortar, porque a calvície tá chegando também. A minha esposa disse que eu sou um calveludo. Mas aí com cabelo grande tu consegue esconder a calvície. Genial. Cara, hoje eu passei numa lanchonete que tinha um cara assim, mano. Ele... Mas, tipo, ele era realmente totalmente careca, assim. E tinha só uns fiapos. Tipo cebolinha, assim. Um fiapo que era enorme, que ele penteava pra trás. E aqui na frente, tipo... Essa parte aqui ele cortava como se fosse um mullet. Então, nossa, cara, uma das paradas mais bizarras que eu já vi. Ele devia cabelão assim, batendo nas costas, aqui. Aí aqui raspado. Aqui a parte de trás grandona e aqui esse totalmente liso. Cara, parada muito esquisita. E o Resenha Épica tá de volta. Dessa vez a gente vai falar sobre o faraó Akhenaton. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Que faraó maluco esse daí, hein, pessoal? Bom, um cara diferentão, né? Ele foi um diferentão. Porque, cara, quando a gente fala... Ó, já vou fazer um disclaimer logo, já vou começar falando que hoje eu tô aqui pra aprender, tá? Não sei quase nada sobre assunto, mas, cara, você eu sabe. sei... Você não assistiu o filme A Múmia? Aí, já é meio caminhado. Pra cacete. Mas aí, é disso aí que eu tô falando, porque a gente já tem, assim, uns estereótipos muito fortes, né, do que é o Egito Antigo, do que é um faraó e tal, e esse cara, ele meio que quebra padrões, ele é disruptivo, ele é diferentão, né? Já começa pelo fato de ele que foi o cara que instituiu um culto a um deus só, não foi isso aí? É, isso aí mesmo. O lance é que, sei lá, o Egito tem milhares de anos de história, né, pelo menos aí 3.000 anos e 500 mais ou menos, e isso falando de período em que teve faraó no Egito, então sei lá quantos que teve nesse período aí, a gente tá falando de um, né, e esse cara fez alguma coisa de diferente, de maluca, pra se destacar. Só pra galera se situar de quanto tempo a gente tá falando, né, pra gente falar de uma figura específica só, a história do Egito Antigo, ela é dividida em pelo menos 3 períodos, né, 3 grandes impérios, em várias dinastias, tá? O Akhenaton que a gente vai falar, ele é da 18ª dinastia, então assim, porra, realmente é muita história, né? Mas a gente vai falar especificamente desse cara que viveu no Novo Império, ali mais ou menos 1300 a.C., meados de 1300 a.C. ali. O lance é que é uma daquelas coisas da história que, para simplificar, para tornar mais didático, a gente cria uns períodos, né, para tentar entender. Mas quando nós falamos da história do Egito, por estar falando de mais de 3.000 anos de história, esses períodos eles não são muito coesos, né? Não é uma coisa só. Mas basicamente, assim, pra gente passar rápido por essa introdução e falar do tema que a gente quer falar, que é o faraó Akhenaton, né? A gente pode simplificar da seguinte maneira. A ideia de Egito é uma civilização que surge às margens do Rio Nilo, acho que todo mundo sabe, no norte da África. O Egito é um país africano, e ocorre lá com a unificação do Baixo e do Alto Egito, né? Quem fez isso foi um faraó chamado Menes. Antes disso, o Egito já existia, né? Claro, já remete aí a 5.000 a.C., essa região, né? O povoamento dessa região. Mas haviam nomos, né? Que existiam de maneira autônoma, governando ali pequenas regiões, e o primeiro faraó que surgiu unificando esse governo sobre o Egito foi esse maluco aí, o Menes, em 3.200 a.C. Pô, isso é muito tempo, né? É isso aí, cara, desculpa te interromper, mas só uma parada que eu me lembro desde a escola, cara, que eu sempre achei interessante, é que quando a gente tá estudando esse período da união dos dois Egitos, né, do Baixo e do Alto Egito, eu lembro de uma figura, cara, que são as duas coroas. É porque, cara, todo o visual, toda a estética do Egito Antigo é maneiríssima, é incrível. Assim, é muito diferente. É muito diferente, né? Isso. E a coroa, assim, é uma parada parecida com um turbante, assim, grandão, né? Que tinha uma parte colorida, uma parte branca, e tinha, tipo, uma anteninha. Assim, era uma parada muito elaborada. E eu lembro que quando eu estudei isso pela primeira vez, eu lembro da escola isso, que quando eu estudei a primeira vez, eu descobri que isso seria a união de duas coroas diferentes, por isso que ela era diferentona. Tipo assim, ela tinha características de duas coroas, do Alto e do Baixo Egito, né, que eram totalmente diferentes. Ela era uma fusão de coroas.
Cara, eu tô tentando me lembrar, tem um nome daquela cobra que tem assim no alto da coroa, e de um pássaro também, tô até procurando. Ah, lembrei, Uraeus, o nome desse símbolo da coroa egípcia que simbolizava essa unificação dos dois reinos. O símbolo dos animais, ele é presente não só na coroa, mas também na religiosidade egípcia também, que é muito importante a gente falar aqui, que era uma pluralidade, eu tô com dificuldade com palavras, desde o outro episódio lá. Tinham muitos deuses nessa religião politeísta, né? Em alguns momentos do Egito você tinha ali uma gama de 2.000 deuses, né? Um panteão gigantesco, né? Assim, acho que hoje em dia ninguém tem 2.000 amigos para memorizar o nome. Imagina então memorizar o nome de 2.000 deuses nessa época e saber o que esses deuses gostavam, né? Para você cultuar esses deuses, fazer ali as oferendas, fazer o culto a esses deuses. Então era uma gama muito vasta e muitos desses deuses eram representados com figuras de animais, com cabeças de animais, né? Então tem muito esse aspecto cultural também da figura dos animais. Pô, isso aí destaca uma outra característica da sociedade egípcia, que é a importância do sacerdote, né? Para organização social mesmo. Porque não dá para separar, falando da cultura egípcia da antiguidade, política, religião, economia, arte. É uma coisa muito interligada. É complicado a gente botar isso até numa caixinha pra gente conversar aqui com o pessoal. Eu tava acompanhando um tempo atrás o trabalho de uma egiptóloga. Ela tem até um podcast também. Esqueci o nome dela agora, cara. Tem tempo já. Mas, enfim, ela foi a única que eu vi que falou sobre isso, assim. Normalmente, eu sempre escutei sobre o fato do Egito Antigo ser politeísta, ter mais de 2.000 deuses, eu sempre ouvi isso, né? E a gente conhece a mitologia egípcia, ela tá em muitas obras de ficção, então assim, a gente é bombardeado desde criança, né? O Campos aí brincou já do filme da Múmia, tinha a série animada também, videogame, um monte de coisa, então a gente tem a imagem na cabeça, né, desses deuses, assim, que são meio animais, meio humanos, né? Mas essa egiptóloga, ela havia dito num episódio que, na verdade, o Egito Antigo, ele a fé do Egito Antigo é mais complexa do que isso, que não seria bem assim um politeísmo. Isso é uma simplificação para ficar mais fácil para a gente entender. Mas que, na verdade, era, segundo ela, na verdade, eles tinham uma visão de Deus diferente. Ele era um Deus, só que ele era extremamente distante, assim, num nível tão absurdamente distante de nós, que ele meio que se apresentava de certas formas para os humanos, para ter um mínimo contato ali, né? Como se fosse um avatar, né? E esses vários deuses... formas de manifestação, né? Exatamente, esses vários deuses, na verdade, eram formas de manifestação desse deus ou formas de representar uma faceta desse deus. Então, assim, não seria nem monoteísta nem politeísta, né? É uma coisa mais diferente. Mas, assim, é meio difícil a gente... Assim, a nossa sociedade, ela foi moldada de uma forma que é meio difícil a gente ter esse conceito tão abstrato, assim, né? Acho que foi mais fácil a gente estudar. Eu acho que você tá falando de uma arqueóloga que chama Márcia Jamili, que tem um canal no YouTube que chama Arqueologia pelo Mundo. Cara, eu acho que irmão. Eu acredito que eu também vi isso aí que você tá falando. Só pra deixar aqui pra galera, porque é bem legal mesmo o canal dela. É maneiro, é maneiro. Mas então, pegando isso aí que você tava falando dos aspectos religiosos, né? Pô, nós vamos abordar hoje o período chamado de Novo Reino, né? Do Egito, lá em 1550 a.C. Se a gente pega aí a história da civilização egípcia, a gente está falando de uma religião que já tinha 1.500 anos, isso no momento do reinado do Akhenaton. É claro que ainda tem muitos anos depois, muitos séculos depois do reinado dele, da história egípcia. Mas é uma religião que, para o nosso contexto, já tinha 1.500 anos. Pô, 1.500 anos para desenvolver uma religião, uma cosmologia, algo que explica todos os aspectos ali da vida e da morte, é um período de desenvolvimento muito amplo. E esses detalhes, essas características ricas da religião egípcia foram se desenvolvendo com o tempo também. Os outros deuses foram surgindo, filhos de deuses pré-existentes, e foi se montando todo esse cosmos, né? Essa construção religiosa, mítica, que envolve aí vários aspectos da sociedade. É importante ressaltar que, de um modo geral, você tinha cidades específicas que cultuavam deuses. Né? Você tinha um templo um pouco parecido com o que a gente tinha. Vai ter
Lá na Grécia, o templo de Apolo que fica na cidade tal, o templo de Zeus que fica na cidade tal. Então no Egito Antigo isso acontece de forma parecida. Por exemplo, a gente vai falar muito da cidade de Tebas aqui, que é uma cidade muito importante, e lá você tinha um templo específico. Então até para você ter contato com as especificidades do Deus que você quer cultuar ou alguma coisa, você tinha que ir em determinado local. Então toda essa cultura, todas essas informações sobre a religião, elas ficavam preservadas em locais específicos também. E eram muitas, né? Pô, tem uma curiosidade pra falar sobre isso, cara. Por que assim que os egípcios vão ter essa coisa com a mumificação e com os mortos, né? Isso vai ter várias explicações. Mas antes mesmo da civilização egípcia existir, as pessoas que viviam ali na região desértica do norte da África, na região onde hoje é o Egito mesmo, enterravam os mortos na areia do deserto. E a constituição química da areia preservava esses corpos. Então, conforme ia ventando, o vento ia carregando a areia, né? O deserto, a areia muda muito de forma, né? O ar seco também, ar seco. E esses corpos iam aparecendo e eles estavam preservados naturalmente. E não era incomum chacais desenterrarem esses corpos sepultados antigamente e serem vistos carregando pedaços, né, desses seres humanos. Então, talvez essa cultura da mumificação, da preservação do corpo tenha também alguma explicação nesse sentido. E Anubis ser representado com cabeça de chacal talvez seja justamente porque chacais já foram vistos carregando corpos sepultados. Igual carniceiro, né? A prática cultural que o Raul mencionou, que pode ter dado origem à mumificação, ela tem uma explicação dentro da mitologia, dentro da religião deles também. Um dos deuses, que é um dos mais famosos também do panteão egípcio, é o deus Osíris. Tá? Eu não vou descrever toda a narrativa da mitologia aqui, mas de um modo geral, ele tem uma briga até a morte com um irmão, que também é outro deus, que é o deus Sete. Tá? E nesse contexto aí, eles têm briga, arranca olho, arranca pedaço e tudo mais, e depois traz uma ideia da sua ressurreição. E que o deus Osíris é o deus que dá o sopro da vida. Então essa ideia de mumificação de pessoas ligadas ao divino, ou seja, os faraós, né, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas os faraós eles tinham esse aspecto divino, porque eles vão voltar à vida através desse sopro de Osíris. Eu já mencionei aqui no Resenha Épica também o jogo Assassin's Creed Origins, que se passa no Antigo Egito, e lá você tem uma forma de jogo que eu não me recordo o nome agora, não é exploração, é alguma coisa histórica. Lá é uma forma, fora do modo campanha, você tem um modo só de exploração, com coisas históricas, com narração dos criadores do jogo, e eles mostram realmente a cultura daquela época, tem um embasamento histórico muito maneiro, e eles mostram o aspecto da mumificação e esse vínculo com o deus Osíris, né? E aí, só pra gente ter uma ideiazinha aqui, porque a gente falou muito tem muitos deuses, mas a gente não mencionou alguns, eu acho que aqui cabe um momento breve aqui pra falar, porque tem os principais, né? E aí, não sei se vocês vão conseguir ver a imagem aqui, qualquer coisa a gente coloca depois. Aqui, ó, os deusezinhos. Esse Atum é o primeiro deus que cria, todos os outros nascem a partir dele. Né? E aí tem a história bem cabulosa, envolve partes sexuais muito cabulosas, mas todos os deuses, eles partem desse primeiro deus, que pode ter muito a ver com aquilo que o Sampaio falou. A concepção deles de Deus era um que se manifesta de várias formas. Então tinha esse deus principal que era o Atum. Não é Atum, não? Atum, pô. Atum... Atum é peixe. Latinha, assim. Então, você tem várias formas. Atum é peixe, não, mas é atum mesmo. Atom. Você vai ter Amon, Atom, né, que é como a gente vai mostrar. O Atom, ele é vinculado ao Sol. Tanto que a representação dele não tem nada a ver com... Atom inclusive, é o deus que dá nome a esse faraó, né? Inclusive, ele mudou de nome, né? Ele não tinha esse nome a princípio, né? O nome dele era Amontep, que justamente faz referência ao deus Amon, né? Que, vamos dizer assim, que era o deus que estava em alta, né? Existem várias épocas, né, assim, de grandes deuses do Egito, né? Eles nunca abandonavam um deus para cultuar outro, mas parece que, assim, dependendo da época, um dos deuses era meio que posto em evidência, né? E no caso era Amon, né? Mas a gente vai ver que depois, além dele eleger um único deus ali para o culto, né? Ele vai escolher um deus diferente desse, que era o que estava em alta, né? E ele, inclusive, muda o nome dele por conta disso. Ele muda para Akhenaton, em homenagem a Atom, né? Que é justamente o deus Sol. É isso aí mesmo que você falou. É muito louco isso, porque os deuses egípcios, vários deuses, eles
tem alguma referência com o Sol. Amon, que a gente estava falando, ele teria uma ligação direta com os faraós. Os faraós seriam como se fossem representantes, descendentes de Amon na Terra. Ele era o pai dos faraós, digamos assim. E Amon é o deus do Sol. Horus, que seria filho de Osíris, também teria uma ligação com o Sol no sentido de ser o responsável pelo nascer e pelo findar dos dias, né? Ele conduziria a carruagem solar pelo céu, enfim. E Aton é o disco solar. Olha que interessante, né? Seria assim a representação do disco solar e da luz do Sol. De tudo que a luz do Sol toca, né? Essa seria uma representação ligada a Aton. Ainda tem o deus Ra também, com a cabeça de falcão, com o sol em cima. Então você vê que o símbolo do sol ele é muito presente, né? Pois é, não era estranho, né, para os egípcios, antes do reinado de Akhenaton, a representação do sol e a divindade solar. Realmente não era algo estranho. Mas... Cara, eu posso estar falando besteira aqui, mas existe algum deus que seria, sei lá, de repente híbrido, ou um novo deus que tivesse esses dois nomes? Que eu me lembro do nome Amon-Ra. Isso, então, isso é bacana. Amon é um deus, tá? Ele é representado com corpo azul, tá? E o Ra é o deus que tem cabeça de falcão, tá? Isso. E Amon-Ra seria uma junção deles, aí é dentro desse contexto que você falou, é uma forma de manifestação, né? Então eles estavam cultuando Amon-Ra, que na verdade em outro momento foram dois deuses. Mas só para ressaltar uma coisa que o Raul falou, o faraó era muito ligado aos deuses, porque eles tinham esse mito fundador de que o Atum, que eu falei, é realmente Atum mesmo, tá? Podem ficar tranquilos, que ele produziu toda essa gama de deuses, e que ele foi tá o revoltado faraó. Agora, vai ficar falando isso toda hora agora. Só jogar na É cara de Atum vocês, mesmo, é Atum. Atum. É Atum mesmo, tá? E que ele foi o primeiro faraó do Egito. Né? Então os faraós, na verdade, dentro da crença deles, são descendentes diretos desse deus principal, que era o deus Atum, que é bem interessante, né? Toda vez que você falar agora, eu vou ficar com vontade de rir. Pô, o quê? Que eu falar Atum? E aí, a ideia de vida e morte no Egito, antes do Akhenaton, estava muito ligada aos rituais de mumificação e ao que aconteceria após a morte física, né? Para os egípcios, eu acho que é até complicado a gente pensar em morte, porque para eles meio que a morte não existia. O que existia era um corpo respirando e um corpo que deixava de respirar. Mas a ideia de vida, né, representava uma continuidade, mesmo após aquilo que hoje a gente chama de morte. E aí, rapaz, o negócio aqui é o seguinte: tem todos aqueles processos de mumificação que são muito interessantes, e a gente pode abordar isso depois, porque não é nosso foco hoje. Mas tudo isso era para preparar o espírito, né, que os egípcios chamavam ou de Ra ou de Ba, para um julgamento no tribunal de Osíris. Osíris, um dos principais deuses, né, do panteão egípcio. Então, isso envolvia tanto o período em vida, porque era preciso ter uma vida virtuosa, e também o período imediato da morte, né, o período ali em que se fazia os processos de mumificação, e um posterior. Tudo isso era regido ali por deuses, por regras religiosas. Os sacerdotes tinham muita importância nesses cultos aos deuses e em seus templos, também nesse processo de mumificação. E o negócio é que quando Akhenaton faz ali o seu processo de mudança, de reforma, tudo isso deixa de existir, porque o panteão todo é colocado de lado, né? Talvez eu esteja me antecipando um pouco, mas o que eu queria dizer é que havia toda uma estrutura religiosa para a vida e para a morte, para depois da morte, em que os sacerdotes e todo o panteão tinham um significado muito grande. E nessa época aí, cara, essa questão da morte era uma coisa extremamente importante, principalmente para esses faraós, né, que eram essas divindades mesmo, né, na Terra, né, eram considerados deuses, né. Até eu tenho um livro aqui interessante, cara, só um minutinho. Duvido ser maior do que o que o Bruno vai pegar daqui a pouco. Esse livro aqui, ele não é um livro didático, não, ele é ficção histórica também, vocês sabem que eu gosto muito, né. Mas é interessante isso aqui. É a melhor forma de aprender história, inclusive. Ele é ficção histórica. É uma boa porta de entrada, depois você vai pesquisar, né, o que é real e o que não é, né. Isso aqui, cara, eu achei na casa da avó da minha esposa, cara. Ela, infelizmente, já faleceu já há alguns anos já, e
tipo, tava jogado lá, o pessoal falou assim, pô, cara, vê aí, tem um monte de livro aí, pega o que você quiser e tal. E eu achei isso aqui até um livro meio difícil de achar, cara, se vocês tiverem curiosidade aí, procurar na estante virtual, essas coisas, eu consegui achar o segundo dele no estante virtual. Mas, cara, é muito maneiro e é bem focado nisso, na questão de sucessória dos faraós e na questão do pós-morte, né? O faraó, ele tinha uma preocupação tão grande com o pós-morte que, aparentemente, ele, assim que ele assumia o trono, ele já começava a se preparar para a morte dele. Então, assim, através de reunião de riqueza, mesmo, reunia muita riqueza, porque ele ia levar isso pro reino dos mortos, entendeu? Pra outra vida dele. Então ele reunia muitas riquezas e ele mandava realmente construir um túmulo que, porra, era absurdamente gigante, mas não só grande, mas muito bem decorado, com muitas artes, assim, muitas pinturas por dentro, né? E a gente já sabe, né, vários túmulos, não só as grandes pirâmides ali mais famosas, mas a gente tem o Vale dos Reis, né, que tem muitas e muitas tumbas e tal. Isso é o que a gente tem preservado, com certeza já tiveram mais, né? E então isso era muito importante para eles. Então a mumificação, ela tinha esse objetivo, logicamente, de preparar o corpo, né? Mas não era só o corpo, era o bem material também era preparado para que essa pessoa pudesse levar. Inclusive, tem indícios até de que em algumas épocas, assim, algumas eras, né? Porque a gente está falando de um povo ali, né, que viveu por muitos e muitos anos, então, assim, a cultura deles é muito complexa, tiveram várias épocas que tinham costumes, assim, diferentes e tal. Então, existem indícios de que em algumas épocas eles até matavam, né, ou enterravam vivos junto ali na tumba alguns servos, alguns escravos e tal, né, mas nessa época aqui que é retratada no livro, inclusive, para evitar isso, eles começaram a fazer, tipo, uns rituais onde eles faziam pequenas esculturas representando os grandes governadores, o vizir, tipo assim, um conselheiro, os auxiliares chaves ali do faraó. Em vez deles enterrarem junto, eles passaram a fazer essas representações assim pra enterrar junto com o faraó. Melhor, né? Melhor. Aí deixa o cara morrer de morte natural e no pós-vida lá o faraó vai levantar o braço com o bonequinho assim, fulano vai ver de longe e vai... Pô, sacanagem matar o cara, né? Só porque o faraó morreu. Pô, o cara trabalhou a vida toda, não vai ter que trabalhar depois da morte ali pro cara, né? Mas você comentou do Vale dos Reis, é importante ressaltar que a construção das pirâmides, né, que é o maior símbolo da cultura egípcia, elas são muito antigas até para esse período que a gente está falando aqui. A gente está falando do Novo Império. Tá? O Novo Império, como a gente já mencionou, é ali a partir de 1300, meado de 1300 a.C. Tá? A história do Egito ela é muito marcada por centralização do poder e descentralização. Aí você consegue um faraó que unifica tudo, aí depois separa tudo de novo, não sei o quê. E o início desse novo império é justamente nesse momento de unificação. Tá? Você tem uma prosperidade muito grande ali da transição do período do bronze para o ferro, tá? A manipulação do ferro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nesse momento aqui, o Vale dos Reis ele era muito mais utilizado para enterrar esses faraós, para enterrar esses nobres, né, essas pessoas que tinham condição de investir no pós-vida. Tá? Então, até para esse momento aqui que a gente vai chegar aqui e começar realmente a falar do Akhenaton, a ideia de pirâmide era uma coisa muito antiga. Tem até aquela máxima, por exemplo, né, aquele meme que fala a Cleópatra, ela está mais perto, historicamente falando, do iPhone, né, do iPhone, celular que nós temos, do que da construção da pirâmide de Gizé, que é uma das mais famosas. Entendeu? Tamanha é a história do Antigo Egito. Então, o Akhenaton, ele nasceu nesse período aqui, eu vou pegar, tem a data certinha aqui, ó. Data certinha não, é aproximada, tá? Desculpa, falei que é certinha. Data certinha. Não é certinha não, é aproximada. Ele nasceu aproximadamente em 1385 em um palácio, tá? Então ele já era filho do imperador. O pai dele era o Amenófis III e ele nasceu na cidade de Tebas, que nesse momento da história aqui era a capital desse grande império do Egito. Pô, e aquilo que a gente falou um pouco atrás, era também a cidade de culto a Amon, né? O deus relacionado aos faraós. Isso, até por isso que esse nome inicial que ele recebe, vamos chamar de nome de batismo, não é exatamente o nome de batismo, até porque a gente não devia... Batismo é uma concepção cristã, né? Mas o nome dele original era uma oferta, era um tributo ao deus Amon. Significa Amon está satisfeito, né? Um negócio assim. Isso, exatamente. Pode ser Amenófis,
né? O pai dele era Amenófis III, ele era o Amenófis IV ou Amenhotep, tá? Você tem algumas variações, até para o português também, então Amenhotep também é um dos nomes que ele recebia, mas que dizia respeito a esse deus que era cultuado nesse momento, o deus Amon. Nós estamos falando desse período aí que a gente chama de Novo Reino, ou acho que em algum lugar também se chama de Novo Império, né, dentro da história egípcia, período da 18ª dinastia, que é o período de auge do Egito Antigo, né? Apesar de não ter sido o período que construiu as pirâmides, né? Isso que eu acho mais curioso, né? O maior símbolo é a pirâmide, mas não foi construído nesse momento. Cara, as pirâmides são lá do Antigo Reino, né? Era um período em que o Egito era unificado pelos faraós, mas é lá do Antigo Reino. O lance é que, assim, a 18ª dinastia é um período em que o Egito ele tinha uma hegemonia militar, ele era muito forte militarmente, estava economicamente estável, havia esse poder muito unificado. Por conta do pai dele, o Amenhotep III, muito por conta da gestão dele como faraó, inclusive. Isso aí. E aí tem início esse período de reinado do Akhenaton, ali em 1353 a.C. Período de auge do Egito. É considerado o período mais próspero, né, da história egípcia. E a gente tem aqui algumas informações curiosas sobre ele, né? Na infância, aparentemente, ele não gostava muito de práticas físicas, que era uma coisa muito constante na cultura egípcia, até por causa dessa vertente militar, de estar sempre lutando contra esses inimigos, né, do Império. E ele valorizava muito mais a meditação e a vida pacífica, tá? E o mais curioso de tudo é que ele não era o primeiro na linha sucessória, tá? Ele tinha um irmão, que era o Tutmés. E esse sim era o cara que nasceu para ser faraó. Tá? O Amenhotep, que em breve se chamará Akhenaton, ele não era o herdeiro, vamos colocar assim, né? Só que normalmente são esses caras que criam essas rupturas históricas. Né? Isso é interessante. O cara que não era pra ser o imperador, que não era pra ser o rei, normalmente ou são caras problemáticos, ou eles vão gerar uma coisa muito nova, assim, aquele cara que não se esperava que ele tivesse aquela função, ele não era preparado para aquilo desde, né, da infância, ele normalmente seguia um caminho um pouco diferente dos outros. Né? É o filho do meio. E eventualmente esse irmão mais velho ele falece, e justamente por isso que o Amenhotep passa a ser o que eles chamavam de filho maior do rei. Era o título de herdeiro. E é bem interessante que no Egito você tinha uma prática que os historiadores falam que era frequente, que era uma corregência. Quando o faraó ele já tinha um filho que era o herdeiro, já tinha uma certa idade ali, eles começavam a governar juntos. Isso por dois motivos. O primeiro deles era para garantir uma transição pacífica, né? Quando o pai morresse. O pai morreu, o filho já estava governando, entendeu? Os opositores já não iam mais ter muito posicionamento para isso. E o segundo, evidentemente, era para o herdeiro já ganhar alguma experiência ali de governança, experiência militar e tudo mais, né? E aí as evidências apontam que quando o pai dele estava com 30 anos no poder, tá? Ele já estava governando há 30 anos, inicia-se essa corregência com o Amenhotep IV e ficou pelo menos 8 anos durante esse governo dividido entre eles dois. Quando o pai morre, né, em 1370, o Amenhotep ele já tem 8 anos de experiência ali, vamos colocar assim, entendeu? Então aí é uma opinião minha, eu acho que muito daquilo que ele já queria implantar, aliás, muito daquilo que ele implantou, ele já vinha pensando desde lá atrás, mas isso é uma opinião minha, porque ele já estava 8 anos ali governando junto com o pai, né? Isso que eu achei bem interessante, né? É uma discussão interessante que não há uma resposta, né? De onde é que vieram as ideias diferentes de Akhenaton em relação à sociedade, cultura e principalmente religião egípcia, e que influenciaram a política também. Porque ele vem de uma dinastia já bem consolidada, né? E existe a possibilidade que ele percebeu os excessos de poder dos sacerdotes, ou a importância que os sacerdotes tinham para a sociedade, para a política. Isso é maneiro. Isso é conspiratório, adoro. Não, mas faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Faz muito mais sentido do que o cara simplesmente acordou um dia e falou, não, tem esse deus novo. Só deixar claro aqui que, na verdade, Aton não era um deus novo. Assim, já tinha registros, né, de práticas assim, de adoração ao deus Aton, mas naquele cenário que eu falei, ele era um dos vários deuses, ou uma das formas que esse único deus se apresentava, né? Mas nunca foi assim muito popular,
e não anulava os outros, Sim. né, de forma alguma. Mais especificamente, ele era uma manifestação visível do Deus Ra. Eu anotei essa expressão exatamente aqui que eu peguei do livro, porque justamente eu mencionei o Deus Ra, o cabeça de falcão lá, muitas vezes ele é representado com um sol na cabeça dele. Então o Atom, na verdade, é uma manifestação desse. Então não era uma coisa nova, ele não criou, tá? Ele não criou esse Deus, já existia o Deus Atom. E aí o que rola? Após o início do reinado de Amenhotep IV, né, ocorre essa mudança de nome para Akhenaton. Se não me engano, significa filho de Atom, um negócio assim. Eu já vi várias versões. Eu já vi uma que é o que é útil a Atom, alguma coisa assim. Eu já vi o que louva a Atom também, né? Você vai ter várias interpretações, mas todas elas colocando em proeminência a figura de Atom como Deus e que esse cara é um servo desse Deus. Né? Ele mudou o nome, se eu não me engano, no quinto ano de seu reinado. Eu acho que ele se dizia descendente desse Deus, se eu não me engano. Ou uma representação desse Deus na Terra. Aqui, outra... Oh, meu Deus, qual é a palavra? Outra interpretação da palavra foi espírito atuante de Atom. Esse é até bonito, né? Espírito atuante de Atom. Mas essa ideia aí de ser um descendente direto era uma coisa comum, né? Essa ideia de que o faraó era um descendente direto era uma coisa até comum. Mas é aquela coisa da necessidade do faraó como intermédio entre os deuses, né? Isso é o que mantém a coesão, né, da cultural e social de uma sociedade. E precisa ter uma relevância muito grande, né? Ele não pode ser qualquer Por que esse cara manda em tudo aí? Mano, é porque ele tá colado ali com... Ele é uma divindade, né? Também. Pô, e no caso do Akhenaton, né? Do agora faraó Akhenaton, a gente pode explorar um pouco, assim, essa mudança, né? Que ocorreu durante o período de governo dele. Basicamente, ele vai abolir todo o panteão de deuses egípcios para que se cultue apenas o deus do disco solar, o deus Atom. E pensando um pouco, né, por que ele resolveu fazer isso, tem a ver com esse controle dos sacerdotes, tem a ver talvez com uma revelação mística divina que ele possa ter recebido. E uma coisa muito interessante que a gente quer muito falar hoje é essa mudança da capital do Egito, né, que era Tebas, que era o lugar de poder dos sacerdotes, principalmente por causa da figura ali do deus Amon, dos faraós, por ser a capital do Egito. E talvez o que o Akhenaton queria era distanciar-se desse poder dos sacerdotes, né? Até então, o centro do Egito era Tebas, né? Tanto religioso quanto político. E parece que os sacerdotes, eles tinham muito poder sobre esse império e exerciam, né, esse grande controle ali a partir de Tebas, e lá eles também conseguiam concentrar muita riqueza, né? Se esse cara, aqui já é a minha interpretação, se esse cara consegue fazer uma nova capital, um novo centro político do império e trazer todas essas riquezas, todo esse arrecadamento de impostos e caraca, uma doação que se faz para um deus, caraca, sumiu essas ofertas, né? Essas grandes ofertas que se faziam, né, aos sacerdotes em nome de Amon e todos os outros deuses. Se ele conseguisse concentrar isso tudo na mão dele, ele, teoricamente, seria um faraó muito mais forte, né? Porque parece que o que ele estava tentando com isso era justamente uma independência desses sacerdotes que talvez estivessem tentando controlar ele, né? De repente o faraó fosse uma espécie de fantoche ali na mão desses caras que eram extremamente poderosos. E ele meio que parece que ele tenta tirar o poder desses sacerdotes, né, para poder centralizar o poder na mão dele. Pô, isso é muito interessante, né, porque esse processo, essa mudança da capital, ali por volta de 1370 a.C., o Akhenaton teria se movido ali em direção ao norte até chegar a uma região montanhosa, cercada por montanhas, em que o sol se punha, né, no horizonte entre as montanhas, formando ali uma imagem muito parecida com a representação da palavra horizonte, né, que é justamente um disco solar se pondo ali entre as montanhas. Era o hieroglifo que representaria a palavra horizonte. E seria Eu vi a foto, é realmente uma paisagem muito bonita. Você tem as montanhas assim e de repente né, o relevo ali ele abaixa e o sol se pondo, óbvio, em um período específico do ano o sol ele desce certinho ali, é uma imagem muito bonita.
Acho que se eu fosse faraó também, eu ia ter um devaneio e ia falar que foda-se, vou botar a cidade aqui, porque eu quero olhar pra essa paisagem todo dia também. Pô, e tem toda essa questão de agradar a Tom também, né? E pô, tem umas paradas interessantes, uns detalhes, assim. Fica às margens do Rio Nilo, a margem leste do Rio Nilo. E aí, antigamente, né, as pessoas eram sepultadas sempre a outra margem, né? No caso, a margem oeste, porque representaria ali o pôr do sol, né? Uma ligação com o mundo do além, digamos assim, aquele mundo para onde as almas iriam, né? Enfim, até uma ligação com Horus, de alguma forma. E aí o cemitério lá da cidade, fundada por Akhenaton, fica a leste. Ele funda uma cidade planejada, o que é algo interessante para a gente falar da antiguidade, né? Talvez uma das primeiras cidades que alguém cria de propósito para ser uma cidade, para ser uma capital, na história que a gente conhece. Não foi uma consequência das pessoas se juntando ali, né? O cara realmente, vou construir uma cidade inteira aqui. Com bairros específicos, né, para pessoas da corte, né, para a nobreza, para os trabalhadores. É uma cidade que tem ali uma divisão social muito clara, né, que é criada pelo Akhenaton. E não ocorreu assim, só a isso. gente já falou o nome da cidade? Eu não sei se a gente já falou. Akhenaton, que é justamente o horizonte de Aton, né? Como você pontuou ali, né? A importância dessa representação do horizonte, né? Dentro dessa mitologia. Que hoje é a Marna, né? Mas assim, essas mudanças criadas por Akhenaton não foram só uma mudança de capital, uma mudança religiosa. Para essa nova cidade, as formas artísticas elas passam a ter também como se fosse um novo paradigma artístico, né? Para começo de conversa, qualquer outra representação de algum deus foi abolida, então só se representava agora o disco solar, Aton. Eu lembro que parece que as obras de arte nessa época são meio diferentes. Os arqueólogos eles não afirmam com toda certeza que é por causa de Akhenaton, né? Ou se foi realmente um movimento artístico da época, né? Como eu falei antes, existem muitas épocas dentro, né, dessa história tão longa ali, né, do Egito Antigo, mas provavelmente pode ter sido também um movimento cultural diferente, né? Mas essas obras artísticas, principalmente as representações humanas, são muito diferentes das anteriores nessa época, principalmente do próprio Akhenaton, né? Parece que ele tinha uma representação muito mais humana. Sim. Porque antes, os faraós... Curvilíneas. As representações dos faraós eram mais perfeitas, mais linhas retas, assim. Tinha menos detalhes humanos, tipo... Os dedos eram todos do mesmo tamanho, entendeu? Eles tinham proporções diferentes dos corpos, assim, a perna mais longa, o tronco mais longo. A gente lembra logo daquela imagenzinha do, né, o egípcio de ladinho assim. Parece mais sério, porque tudo bem retinho, assim, né? Mas não é só isso que eu quero dizer. Mas foi só pra gente... Assim, nas estátuas, por exemplo, você vê, assim, tem várias estátuas de faraós onde eles estão sentados, assim, muito eretos, assim, né, com a mão sobre o joelho, assim, né? Eles estão posturados. E as representações... Posturados, e o Akhenaton, em várias representações, ele tá com uma postura mais humana, ele tem um rosto meio andrógeno, ele não é tão masculino, entendeu? Tem uma protuberância, tipo, ele tem uma barriguinha maior. Isso que eu ia falar, entendeu? A mais marcante. Ele não barriguinha dele é muito ele não tem físico atlético, entendeu? Então, assim, ele é representado mostrando características, assim, entre aspas, não são compatíveis com um deus, vamos dizer assim. É o faraó do buchinho. Ele é mais representado como homem. É o faraó do buchinho. Pô, tem, tipo assim... Cara, e isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito controversa. Porque, ao mesmo tempo que ele começa a impedir pessoas de entrar no templo dele, os templos que ele constrói em Akhenaton, tá? Em alguns momentos ele proíbe. Só ele e a esposa dele, que a gente vai falar um pouquinho dela também mais pra frente, a Nefertiti, só eles teriam autorização para entrar e realizar o culto ao deus Aton naquele momento. E ao mesmo tempo que ele se divinifica dessa forma, as suas representações são muito humanas. Além dessa esculturinha que você falou que ele tá com a barriguinha, cara, essa escultura é muito maneira, eu convido vocês a procurarem aí, ele de mão dada com a esposa, uma barriguinha muito maneirinha assim. E tem também representações dele e da esposa dele com a sua família, com as filhas. Você sabe que ele teve 6 filhas com a Nefertiti. E você tem representações, né, aquelas em baixo relevo, em paredes de pedra e tudo mais, aquela coisa bem
um estereótipo bem da arte egípcia também, em que eles estão sendo representados com a família, segurando as filhas. Então, assim, uma coisa muito mais humana do que as artes que tinham, né? Porque a pessoa, quando ela tá muito próxima de Deus, ela tem que, né, tá afastada um pouco da sociedade, do secular. Cara, mas aí que tá, vou trazer uma teoria aqui. Bora, não, é isso. Totalmente na minha cabeça. Será que essas representações não são posteriores? Tipo assim, de repente pode ter sido um movimento que tentava minimizar ele, tornar ele humano, porque a gente pode falar mais pra frente que houve, aparentemente, uma tentativa de apagamento dele, né? Então, eu acredito que pode ser também que não fossem representações que eram aprovadas por ele, nem na época dele. De repente, era uma forma pejorativa de retratar ele, posterior. Cara, eu acho que não, porque essa especificamente, que é um painel que representa assim, os raios do disco solar sobre a família real, e aí ele e Nefertiti brincando com as filhas, num momento bem íntimo, né, bem natural, é da tumba, cara, dele. E a gente tem muito pouco de estátua, de obra de arte de Atom, porque por causa disso aí que você falou, né? Porque depois da morte dele, sumiram com tudo. Mas... Aí é uma arte meio chata também, pô. O pessoal tava acostumado a fazer Deus com cabeça de cachorro, Deus com cabeça de falcão, cabeça de cobra, e de repente tudo é raio solar. Aí, porra, é uma bola com um monte de luz. Limitou o artista, cara. Você sufocou o artista. A galera não queria fazer. Não, mas assim, dá pra imaginar que, assim, ele não tem agradado muita gente. Pra começar, sem dúvida. Quando a gente fala sacerdote, a gente não tá falando que eram, tipo, uns 10 caras, não. É gente pra caralho, e gente muito poderosa, gente muito rica. Esses sacerdotes, eles eram muito numerosos e eles eram grandes donos de terra, entendeu? Eles tinham muito gado, muita... Cara, eles eram ricos, entendeu? Principalmente enriqueceram através dessas ofertas mesmo que o povo dava, entendeu? Então, assim, era gente poderosa. Então, além de ter irritado muita gente poderosa, também tem a questão do próprio fiel mesmo ali, porque você imagina, por mais que o faraó seja um deus na Terra, ou uma representação de Deus, ou um filho de Deus, por mais que ele tenha essa autoridade toda, ele ainda assim, cara, é muito difícil você, botar ele acima de milhares de deuses. Entendeu? Sim. É muito difícil você convencer, você pode tentar ali convencer o cara através da força, da imposição, mas ali dentro dele, no âmago dele, provavelmente eles estavam vendo esse faraó como um herege. Pô, vamos pensar no que foi isso aí pro povo, né? Porque imagina, aqueles deuses que mantinham o equilíbrio ali, que talvez seriam responsáveis pela prosperidade do Egito, os templos estavam abandonados, né? Estavam largados, tinha deuses que representavam a chuva, o vento, né, a agricultura. Então, para eles eram deuses muito vinculados às coisas do cotidiano, né? Pois é. E, a princípio, o culto de Akhenaton se restringiu ali à cidade amarniana de Akhetaton, né? A cidade que ele construiu, criou, levou toda a corte para lá e tal. Mas, com o passar dos anos, há indícios de que o Akhenaton ele teria se distanciado das funções políticas para se dedicar principalmente às questões religiosas, que parece ter sido a grande vocação dele, né, da vida dele, de alguma forma. E usou o exército para percorrer todo o território egípcio, todo o império, fiscalizando o culto a Atom e destruindo estátuas, punindo aqueles que mantinham o culto aos antigos deuses egípcios. Então, a partir de algum momento, ele começa a perseguir os adoradores da antiga religião egípcia. Isso é uma discussão bem interessante, porque eu vi alguns autores falando que assim, o Akhetaton ele foi o cara que tentou implementar o monoteísmo no Egito. E existe uma discussão, na verdade, de monoteísmo versus enoteísmo. Porque o monoteísmo é como se o Akhenaton estivesse afirmando, não, só existe esse deus, o deus Atom. O enoteísmo não é só, não, esse daí que vocês cultuam, eles existem. Tanto que o Atom, como a gente falou, ele é uma manifestação de um outro deus, Deus já. Então ele tá falando, não, os outros existem, mas o meu é mais importante, e vocês não estão autorizados a venerar esses deuses. Né? Então ele realmente fica muito impopular no que ele coloca os exércitos para, na verdade, fiscalizar uma questão religiosa. Né? Nesse período aqui, que a gente está falando, existiu uma grande ameaça de uma etnia chamada Hitita. Tá? Os hititas eles estavam em grande expansão e estavam conquistando diversos territórios do Egito. Então era esperado do imperador, do faraó, como figura política, de que ele protegesse também as fronteiras.
né? E não foi isso que ele fez, aí aumentando a sua impopularidade. Mas realmente, como eu falei, desde criancinha o negócio dele era rezar, mano. Ele não queria esse negócio de falar, não. Vocês viram isso aí que o Bruno tava falando? Vocês viram umas plaquinhas de argila que foram encontradas lá onde era o palácio da cidade do Akhenaton? Vocês chegaram a ver isso? Não, era uma plaquinha de argila que era um pedido de socorro de um povo aliado dos egípcios, né? Em relação aos hititas, que os hititas estavam a ponto de invadir esse lugar, de tomar o controle. E aí o cara manda uma mensagem pro faraó, falando assim, o pessoal tá ameaçando a gente aqui, vocês não vão fazer nada. E eles nunca foram respondidos, e esse território acabou sendo tomado pelos hititas. E eu acho que aqui entra também a Nefertiti, né? A principal esposa de Akhenaton, porque ele não tinha uma esposa só, mas ela era a principal. Sim. E há indícios de que ela que governou de fato em um bom período do reinado de Akhenaton. Em determinado momento ele teria igualado, né, os poderes entre ele e a esposa, o que é muito interessante, né, do ponto de vista histórico, a gente ter essa valorização de uma rainha egípcia, né, ocupando um posto com a mesma importância do faraó e se dedicando às funções políticas de fato, enquanto Akhenaton talvez tenha se dedicado às funções religiosas. Supostamente esse casamento dele com a Nefertiti tinha até uma questão familiar, ele tinha uma proximidade familiar com ela, se não me engano ele era sobrinho da mãe, era chamado sobrinha, primo, sobrinho da mãe dela, então era um primo. Ela era sobrinha da mãe dele. Alguma coisa assim. Também. Existia, não, isso só pra ressaltar aqui dentro. Existe um nome pra isso que você isso, os antigos egípcios chamavam de primo. Os antigos egípcios chamavam de primo. Né? Então, isso aqui eu só falei porque eu quero destacar que existia essa questão de manter a linhagem real no Antigo Egito também. Isso aí, cara, que também gera uma suposição de que os filhos talvez tivessem alguns problemas de formação do crânio e tal, porque em algumas representações eles têm um crânio bem alongado, assim. Aí não se sabe se é só uma representação artística diferente mesmo, ou se essas crianças nasceram com alguma deformação na cabeça justamente por serem crianças consanguíneas, né? Ou existem também tribos na África até hoje aí, que as pessoas botam desde criança, né? Botam tipo umas argolas na cabeça pra deformar o crânio. Pode ser isso também. Ou tem sempre os malucos. Eu achei que você não ia contar. Malucos. É a mais maneira de todas. Irresponsáveis. Entendeu? Que falam que foram alienígenas. Pessoal, pelo amor de Deus. Cheio, pô. Com certeza. Pelo amor de Deus, cara. Se você acredita nesse tipo de coisa... Pô, gente, acorda. Se você acredita nesse tipo de coisa, você assiste History Channel depois da meia-noite. Infelizmente. Não, qualquer horário, porque agora é só isso. Agora é só isso que passa lá, infelizmente. Só vou deixar uma coisa aqui. Pessoal, olha só. Ninguém... Vou deixar esse questionamento. Vocês já pararam pra pensar que ninguém supõe que obras de povos brancos foram feitas por alienígenas? Ninguém supõe que os grandes aquedutos e as estradas magníficas dos romanos ali foram feitas por alienígenas. Ninguém. Né? Então, talvez essa sua suposição só seja racismo mesmo. Boa ideia. Ideia mesmo. Mas qual nessa parada aí do crânio meio alongado, isso aparentemente é uma característica física da família do Akhenaton, mas os egípcios tinham sim esse costume dentro da realeza de fazer uma espécie de modelagem do crânio para que ficasse com aquele formato alongado. Isso era uma das maneiras de legitimação de poder. Era um símbolo também da realeza, né? E também existiram aqui na América do Sul, não sei se são o povo Nazca, mas também tinham algum tipo de trabalho nesse sentido de modelar o crânio dos bebês com placas de madeira ou de argila para que ficasse com aquele formato abaloado, não sei como chamar, mas me lembra o Júnior da Grande Família. Não, como é que chama, pô? Ele era um descendente Eu, a Patroa e as Crianças. Faraós egípcios? Eu, a Patroa e as Crianças. E ainda seguindo nessa linha conspiratória, também existem diversos diálogos sobre isso, né? Como que na América do Sul e Central você tinha o Império Inca que construiu pirâmides, sendo que eles nunca tiveram contatos com os egípcios, que também construíam pirâmides, né? Então, começam a pegar informações distintas e começam a vincular coisas que não precisariam ser vinculadas, né? Mais uma dessas conspirações para reforçar, porque
Ah, não, deve ser alienígena mesmo, porque o OVNI montou a pirâmide lá no Egito, depois foi lá pro México lá montar. Né? Não. O quê? Essa... Pelo amor de Deus, gente, olha só. Por que tem pirâmide no Egito e no México? Vamos lá. Tempo, pensa aí. Por que em vários lugares do mundo era o caminho tem pirâmide? dos OVNIs, pô. Porque pensa no jeito mais eficiente de construir a coisa mais alta possível, com pedra. É você fazendo a base larga e fazendo o topo fino, caraca! Qualquer povo, em qualquer época, chegaria a essa conclusão. Mas, pô, já que a gente tocou nesse assim. assunto, se a gente pega o processo de criação das pirâmides na América e no Egito, é completamente diferente. No Egito, tem nada a ver. Os poderosos, eles eram sepultados em mastabas, que eram uma construção que tinha um formatinho de degrau, assim, né? Era, sei lá, um retângulo sob o solo. E eles foram acrescentando degraus às mastabas, até que de uma maneira quase que natural se chegou às pirâmides. Os povos pré-colombianos, eles construíram os primeiros templos que foram sendo aumentados, né? Quando os arqueólogos estudam essas pirâmides aqui dos povos astecas, maias, até os incas também, eles perceberam que existem ali várias eras, né? Templos de períodos diferentes que foram sendo sobrepostos uns aos outros, de maneira que eles iam aumentando a proporção, num processo completamente diferente, porque as pirâmides da América são templos religiosos. No Egito, as pirâmides são tumbas, né? Tem um propósito completamente diferente, um processo histórico também diferente. Eu acho que antes da gente ir ali para a morte do Akhenaton e pro seu fim, eu queria chamar a atenção para como é que ficou a questão cosmológica, né, com essa nova religião de Akhenaton voltada para o disco solar. Porque pensa vocês, assim, isso eu achei interessante pra caramba. Tinha toda uma estrutura ali após a morte, né, o espírito que ia ser julgado lá no tribunal de Osíris. Só que não existe mais Osíris, cara. Não existe mais Anubis. Não se reverencia mais o Anubis. Porque o Anubis ele também estava presente, né, nesse tribunal. Ele era um dos deuses que participava. Assim, tinha muitos deuses envolvidos, né, no processo da morte, né? E ele rompeu toda essa estrutura, né? Isso é muito chocante, né? Eu acho que ele tivesse mais tempo no poder e sei lá, feito a coisa de uma forma um pouco mais sutil, talvez ele tivesse mais êxito, né? Tivesse êxito em mudar a religião. Cara, e essa explicação do Akhenaton, essa proposta de cosmologia, ela era cheia de lacunas, né? Havia muita coisa que essa nova religião não conseguia explicar e que a velha religião explicava muito perfeitamente, né? Digamos assim. Mas imagina, a pessoa morria, a alma, o espírito, sei lá, ia para um lugar do além, onde ela ia ser julgada, e ela ia para uma espécie de paraíso, né, comparando com a visão que a gente tem hoje das coisas. Na religião do Akhenaton, não existe mais nada disso. É como se agora, aquele espírito daquela pessoa, ele continuasse ali no mesmo plano dos vivos. E ele necessitaria acordar todas as manhãs, junto com Atom, né, com o nascer do sol, que tocava toda a superfície terrestre, para receber ali a energia, as bênçãos, a força de Atom, para que continuasse existindo nesse ciclo infinito. Nada do mundo, do além, do antigo, né, existia. Sinceramente, uma religião que prega que você vai continuar acordando cedo após a morte nunca vai ser popular, cara. Não tem como. Pô, se tu perder o pôr do sol já era, parceiro. Não vai ressuscitar, não. Foi um tiro no pé isso aí. Foi um tiro no pé. Porra, tu virar pro cara e falar assim, ó, cara trabalhando pra cacete, cortando centeio pra caralho, o dia todo no sol. Fala assim, ó, depois que tu morrer, meu, tu acha que tu vai descansar? Não. É 5:30 da manhã de pé todo dia. E se tiver nublado amanhã, tu vai acordar mais cedo pra compensar. Aí a população não curtiu não, né? Pô, tu falou isso aí, eu lembrei do negócio, cara. Os cemitérios lá de Amarna, lá da cidade de Akhenaton, tem um monte de gente que morreu muito jovem e com sinais de trabalho extenuante, assim, desgaste físico por causa do trabalho. Nossa. E sinais de anemia. Então, tipo assim, pra galera que foi morar lá pra construir essa cidade, foi tenso também, pô. Enquanto a realeza vivia no luxo, os trabalhadores, a princípio, parecem que eles tiveram uma vida bem difícil. Pô, mas isso aí, cara, desviando um pouco o assunto, mas isso aí me lembra alguma coisa, hein? Uma mudança de capital. Um povo que montou essa capital aí sofrendo trabalho extenuante, né, pra conseguir fazer essa cidade aí pro seu líder, isso aí me lembra alguma coisa. Lembra o quê? O Raul aí é o cara... O Raul é o cara, porra, perfeito pra falar sobre isso aí. Cara,
Eu sempre falava disso nas minhas aulas, eu acho que aqui em Brasília talvez tenha muita gente que já ouviu falar disso, mas falando assim de um lado místico, né, de um lado esotérico, há pessoas que defendem que o Juscelino Kubitschek é a reencarnação de Akhenaton, parceiro. Cara, isso é muito bom. Eu nunca tinha ouvido bom. falar disso antes de você falar, cara. Mas é muito bom, cara. Pô, vocês Faz sabem... mais sentido que a teoria dos alienígenas. Pois é, o Juscelino Kubitschek era médico. Ele, durante o curso de medicina, ele viajou com os colegas pro Egito, ele visitou Amarna, ele visitou a cidade do Akhenaton. Caramba! Pois é, a cidade do Akhenaton, ela tem um formato que lembra assim uma meia-lua. O pessoal que defende isso, de ver ali formato de pássaro. Mas não é bem um formato de pássaro, é um formato de parêntese, assim, seguindo ali o curso do Rio Nilo, né? Mais uma coisa do relevo mesmo ali, da organização natural do terreno. Tinha um lago artificial na cidade para tentar baixar a temperatura. Brasília tem um lago artificial, que é o Lago Paranoá. E aí, quem defende essa ideia... Você não falou também aí, o pessoal que não é de Brasília não conhece, né? Brasília também tem esse formato, né? Como se fossem duas asas ali, né? O pessoal fala avião, mas o Lúcio Costa odiava essa comparação, né? Bom, o que a gente tem assim de parecido do Juscelino Kubitschek do Akhenaton? O Juscelino Kubitschek mudou a capital do Brasil. Ficou super sério, né? Desculpa. Não, porque o Akhenaton também não gostava do formato chegou da ali? Lua, não. A galera falava que era Lua e falava, não é Lua não, porra. Que Lua, o quê? Onde é que vocês estão dando Lua? Não, eu achei demais essa frase. Não, vamos lá. As evidências. Aqui o Juscelino Kubitschek tinha em comum com o Akhenaton. Tem, velho. Tem uns pontos de coincidência que isso ficou muito bom, cara. Uma ideia, pô. Tipo assim, os dois transferiram a capital. A cidade do Akhenaton demorou uns 4 anos para ser construída. Mesmo tempo, mais ou menos, de Brasília também. Tem o lance do formato do pássaro, que a gente falou, e do lago artificial. Brasília tem umas pirâmides, né, na sua história, que a antiga sede da Companhia Energética tinha um formato de pirâmide, mas esse prédio já foi destruído. O templo da LBV também é uma pirâmide. A Ermida Dom Bosco é uma pirâmide. Tem alguns obeliscos, né, espalhados aí por Brasília. O obelisco é comum de cidade, né? A pedra fundamental de Brasília é em formato de obelisco, que o obelisco é uma criação arquitetônica muito comum, né, no Egito. Existem vários preservados até hoje. O Juscelino Kubitschek, ele foi um governante, né, um presidente do país. O corpo dele hoje está sepultado no Memorial JK, que lembra muito uma mastaba egípcia, né? Ele é um degrauzão, assim, que se sobressai do relevo. E tá mumificado. Ele não foi mumificado. Ele foi enterrado, a princípio, no cemitério de Brasília, no Campo da Esperança. Quando se criou o Memorial JK, aí ele foi levado para lá, mas estão os restos mortais, ele não chegou a ser mumificado, não. Mas os restos mortais dele estão lá no memorial, junto com bens pessoais dele. O último carro que teve no nome dele, a biblioteca. É muito parecido com essa ideia, né? A empregada doméstica que ele tinha. Já pensou? Pô, e o próprio memorial, ele é como se fosse uma pirâmide sem topo. É uma pirâmide cortada, assim, né? Mas se seguisse o mesmo desenho, ia dar uma pirâmide. Além de ser o centro político, né? A capital do país. E aí, quem defende que o Juscelino é uma reencarnação de Akhenaton, né? Defende aí por esses motivos que eu citei. Mas, cara, sinceramente, é uma explicação muito mais, assim, esotérica do que histórica, né? A gente pega a história dos dois, ela é completamente diferente. Eu pergunto pra vocês, ouvintes épicos desse podcast, agora os telespectadores também, né? Os seguidores do YouTube agora também, que estão assistindo a gente em vídeo aí, eu pergunto pra vocês, que outra prova vocês precisam de que o Juscelino Kubitschek é o Akhenaton? Comenta aí, bota aí. É boa. Mas vamos voltar para a racionalidade. Esse negócio do Akhenaton aí, transferir a capital, acabar com a religião egípcia, isso aí não deu certo, né? Inclusive, pelo que vocês leram a respeito aí, ele morreu de causas naturais ou ele foi assassinado? Exatamente. O interessante da história antiga egípcia é que ela está em constante descoberta, né? Então, até o presente momento não se tem exatamente certeza, mas ele morreu sob circunstâncias suspeitas aos 34 anos. E como a gente mostrou aqui, ele tinha um monte de gente que estava contra ele, sacerdote, população civil, né, funcionários públicos que não estavam de acordo com aquilo ali, né? Então existe essa suposição de que ele pode ter sido assassinado.
E isso é evidenciado pelo fato de que o seu sepulcro, que era uma coisa muito religiosa, como a gente deixou claro aqui, ele foi profanado. Então essa ideia de que você entrar, né, na tumba de um faraó após sua morte, isso era uma heresia gigantesca. Você não podia fazer. Já começa pelo fato que, na verdade, não se tem certeza de onde ele foi enterrado, né? Assim, existe um túmulo lá no Vale dos Reis. É o KV55. KV é o Kings Valley, né? É o Vale dos Reis 55. Supõe-se que seja ele, mas também não se tem certeza. Cara, eu dei uma então, lida assim, sobre é isso, difícil. é interessante, porque não foi mumificado, né? Essa pessoa que foi sepultada ali. Igual o JK. Aí, tá vendo? Por isso que ele não foi mumificado, pô. Então, o lance que, tipo assim, pode ser que eles não queriam que ele voltasse à vida, né? Também. Só enrolaram o corpo nas faixas lá. Assim, não, falando sério agora faz todo sentido, pô. Se foi um cara que não era bem quisto, né, que eles não queriam que continuasse, né, no pós-vida, então faz todo sentido. Até porque quem fazia o processo de mumificação eram vários sacerdotes, né? Imagina, chega o corpo do cara que tu odiava, mano, rola essa porra aí de qualquer jeito. Qual é o número da tumba aí mesmo? 55. Pois é, nessa tumba aí, 55 que foi encontrada, fizeram exames de DNA e acharam parentesco com o Tutankhamon, que seria filho do Akhenaton, né? E também com outras pessoas ali da realeza, com o sogro, né, do Akhenaton, que era o pai da Nefertiti. Enfim, eles acharam algumas similaridades genéticas que podem indicar que esse seja o Akhenaton. No entanto, a gente está falando de um DNA com 3.000 anos aí de história, e é muito complicada essa comparação. Há indícios de que seja, mas pode ser que não seja, e talvez a gente nunca consiga comprovar de fato. Porque, após a morte do Akhenaton, a cidade que ele construiu foi deliberadamente destruída pelos seus sucessores, né? A própria Nefertiti governou um tempo após a morte dele. O período de sucessão é meio complicado, até que o filho dele, muito jovem, né, o Tutankhamon, talvez o faraó mais famoso do egípcio, talvez um pouco menos famoso que a Cleópatra, né, mas os indícios históricos do Akhenaton foram deliberadamente apagados ou escondidos. A gente sabe muita coisa sobre ele porque muita coisa foi escondida, né? Pedras foram viradas e colocadas assim, ou para as montanhas, ou para as paredes, né? Para que ficasse escondido e tal. Pedras com escrituras, né? Eu vi até que tem alguns casos em que tanto representações artísticas quanto textos, até em alto relevo, assim, sobre pedra, que tinham o nome dele, estavam riscados. Né? Tem muito isso também. Assim, que literalmente tentaram apagar ele, assim. Uma coisa que é muito interessante é que talvez a gente nem soubesse tantas coisas sobre esse faraó, né, se não tivessem descoberto essa tumba KV55. Né? Hoje se tem o faraó Tutankhamon, né, que supostamente é o filho dele, como o faraó mais famoso do egípcio, porque ele era o que tinha mais coisa... Do Egito. Oi? Faraó do egípcio? Não, é que você falou faraó do egípcio. Aí parece que tem um egípcio que é dono de um faraó. Não. O Tutankhamon, ele acabou sendo o faraó mais famoso porque a sua tumba estava muito preservada. Né? E dentro dessa tumba achou-se aí, supostamente, o corpo de Akhenaton também. Então talvez nem se soubesse tanta coisa dessa mudança, porque realmente tentaram apagar tudo isso que ele fez dessa transição da religião. Né? Pô, e... muito pouco, assim, a gente sabe justamente por causa disso, né? Porque se levou de volta a capital para Tebas, se estabeleceu o antigo panteão egípcio, os sacerdotes foram restabelecidos as suas funções e os faraós subsequentes passaram a destruir o legado, de maneira que ele fosse esquecido. Só que, no entanto, isso também favoreceu que esse lugar, né, em Amarna, ficasse soterrado de escombros, esquecido, e que pudesse ter sido estudado posteriormente, né, para a gente conhecer essa história. E existem lugares próximos às montanhas, entalhes em pedra, textos no cemitério de Amarna, né, encontrados nas sepulturas, que contam pra gente partes desse período aí da história do Akhenaton. Mas apesar da gente ter tudo isso para falar hoje da história desse faraó, né, porque as tumbas dos nobres também referenciavam a história do faraó, então a gente tem muita coisa para falar. É um período assim que aparentemente foi apagado da história egípcia pelos poderosos que vieram depois. E é muito legal a gente saber disso para poder falar, né, a respeito. Uma das poucas coisas que sobreviveram, e agora é aquele momento,
caros amigos e caros ouvintes, que eu pego aquele livro gigantesco. Eu tava esperando, cara! Achei que tu ia pegar teu livrão hoje, irmão. Acharam que eu tinha esquecido, pô. Tem uma frase aqui que é... Inclusive, ó, lá no OnlyFans do Resenha Épica, tem fotos do Bruno segurando só esse livro. A única coisa que ele... Então não dá pra ver nada. Não dá pra ver quase nada. Tá coberto aqui até o joelho pelo livro. Então vamos lá, a seriedade do momento aqui. Essa frase aqui que é remetida a Akhenaton ressalta essa grande questão religiosa, né? O quanto ele dava valor para essa questão religiosa. O grande hino ao sol. Quantos são os teus feitos, mesmo ignorados por nós, ó único Deus sem igual? Tu fizeste o mundo à tua maneira, tu sozinho, os homens, os rebanhos e os animais selvagens, tudo que vive na terra e se desloca sobre patas, tudo que vive nos ares e voa com as asas próprias, todas as terras estrangeiras, da Síria ao Sudão e a terra do Egito. Então, parece até que eu estou tentando evangelizar vocês aqui para a religião de Akhenaton. Vou fazer um símbolo aqui, uma coisa aqui. Então essa frase é remetida para Akhenaton, né? Que foi uma das poucas coisas que sobreviveu desse grande momento de mudança da religião no Egito. Cara, você falou isso aí sobre evangelizar, isso me lembrou. Cara, tem um pastor que também é arqueólogo, pastor evangélico, arqueólogo, que tá muito famoso aí, tá em alta, ele aparece direto no Inteligência Limitada, acho que é Rodrigo Silva. E eu vi um vídeo dele falando sobre Akhenaton e ele traz até muitas informações pertinentes, algumas que me parecem, assim, muito enviesadas, parece que, assim, ele tem um fim e vai procurando os meios para justificar aquilo que ele já tinha pensado antes de pesquisar. Parece isso, né? Mas, enfim, ele faz uma associação dessa visão aparentemente monoteísta do Akhenaton com de repente, uma iluminação divina ou uma visão prévia do futuro, né, das religiões monoteístas abraâmicas. Então, assim, o cara dá a entender que, de repente, o Akhenaton, ele estava sendo iluminado por Deus, no caso, Deus cristão, e ele estava tendo essa noção de que só existe um único e verdadeiro Deus, e até no material dele, nesse material que eu vi dele, nesse conteúdo, como ele é abertamente, né, pastor evangélico e tal, ele nem tenta se desassociar disso, ele fala nesses termos, assim, então provavelmente ele teve contato, ou ele teve uma visão do nosso Deus, né, todo poderoso, que a gente sabe que é o único e tal, e ele fez essa salada aí, com um cara que viveu quase 1500 anos antes de Cristo aí, né, mas fez essa associação aí com o possível cristianismo antes de Cristo, né? Cara, eu acho muito complicado essa associação, porque pro pessoal cristão, Egito representa o cárcere, representa a perseguição, né? Justamente. Algumas representações que associam... Escravizou o povo judeu. O período do Egito até o inferno, de alguma forma. E pra historiografia, não existe nenhum indício que o povo hebreu tenha sido escravizado no Egito, como tá lá na Bíblia, né? De alguma forma. Que esse povo esteve sob domínio egípcio em algum momento, de fato isso pode ter acontecido. Agora, essa questão assim, de que eles tenham sido escravizados no Egito, né, construído pirâmide, como algum defende, aí já é complicado de afirmar historicamente. Aí já entra no campo da fé, né, cara? Que aí eu acho que não tem como discutir mesmo. Como o Raul falou, fé não se discute e a gente não vai julgar o nosso ouvinte que fala que JK era a reencarnação de Akhenaton. Então deixa aí nos comentários e manda pra gente lá no Instagram, manda direct, deixa comentário aí no YouTube também. Não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente na página e em qualquer agregador que você estiver usando, seja o Spotify, seja o Deezer. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu! E o que eu perdi? Depois você vai ver. Vou fazer egípcia aqui, então.